está no ar o Arquivo de Notícias e você vai ver um resumo do que aconteceu nesta semana. Reforma política foi tema de grande expediente do vereador Alberi Grando. Frente parlamentar mista poderá ser criada para acompanhar a licitação do transporte coletivo. Comissão especial que vai acompanhar o processo de modernização do aeroporto se reúne pela primeira vez. Iniciamos o arquivo de notícias apresentando os destaques do grande expediente do vereador Alberi Grando. No espaço de honra da plenária de segunda-feira, o pedetista falou sobre a reforma política. O sonho de mudar o sistema político é compartilhado por muitos brasileiros. Por isso, o Legislativo Municipal criou a Frente Parlamentar Mista pela Reforma Política e Popular. O orador do grande expediente é o presidente do Grupo Especial. Alberi Grando comentou a importância de debater o tema com diferentes segmentos sociais. É fazer a pressão, porque nós sabemos que lá em Brasília eles não têm intenção de fazer grandes reformas. Eles preferem manter o que está lá para garantir a reeleição deles como deputado federal e como senador também. Então a importância mesmo é aqui no município, é fazer a pressão, né, usando aquele poder que a gente tem como morador do município. O país é formado por municípios, não é por Brasília, né, através dos nossos representantes, né, nem todos muito confiáveis, mas enfim, os que a gente pode confiar, para que a reforma política possa reconhecer. O parlamentar explicou na tribuna que o povo está cansado de tanta corrupção e, consequentemente, perdeu a credibilidade no atual modelo político. Toda essa insatisfação se reflete nas urnas. Veja bem, no momento que uma cidade igual Passo, que tem 120 mil habitantes, 28 mil não votaram em ninguém, demonstra cabalmente que a população está descontente com os políticos. Não quer votar em ninguém, ou anula o seu voto, ou vota em branco. 28 mil votantes aqui em Passo fizeram isso. Isso demonstra para nós o descontentamento das pessoas com a política. Só isso justifica já fazer uma reforma. No momento, o texto da reforma política está em análise na Câmara Federal. Acontece que a proposta de emenda à Constituição 352 passou pela primeira votação dos deputados, mas as mudanças são quase insignificantes. No momento em que a população se movimentou, dizendo justamente isso, que queria fazer uma reforma política, os deputados resolveram então, como sempre fazem, vamos dar uma satisfação. E criaram essa PEC, que eu li toda ela, conheço, se discutiu dentro da nossa frente parlamentar e ela não satisfaz em nada. Mantém os privilégios dos deputados, a PEC deles. Então, eu estava propondo justamente isso. Essa PEC não nos serve. Nós temos que criar aqui uma PEC que a população quer fazer as mudanças. Desde a reeleição, o financiamento de campanha, enfim, nós temos que ver que a população quer e não que os deputados querem. É a diferença. A PEC 352 não satisfaz nada. Aliás, a gente sabia que isso ia acontecer. Então ninguém foi enganado. A gente sabe que os deputados não querem perder os seus privilégios. Então por isso a população tem que fazer essa briga contra essa PEC não satisfaz em nada. A reeleição é um dos pontos mais polêmicos discutidos até agora. Não consigo entender por que se proíbe o executivo se reeleger e eles, os deputados, não. Eles podem se reeleger quantas vezes quiser. Por quê? Qual é a explicação? Aquela explicação de que o prefeito, governador e presidente ordena despesas, ele então tem a caneta, cai por terra quando nós sabemos que a maioria dos deputados mexe com mais dinheiro que os próprios executivos, através das emendas parlamentares que eles fazem. Então, não tem justificativa. Eu já sou favorável a uma limitação da reeleição de prefeito, que seja uma vez só, mas que se limite no máximo em 2 vezes a reeleição dos deputados, do próprio vereador. O pedetista falou ainda que o financiamento privado para os partidos políticos foi aprovado em primeiro turno. Mas a confusão é muito grande, isso não é aprofundado, como foi levantado aí, né? De repente se financia um CGC que é do partido,
né? Então, eles, na verdade, a doação está sendo feita para o partido, quem sabe até para um candidato que, porventura, tem um CGC, vai lá como pessoa jurídica e acaba tendo financiamento. Então, está muito obscura ainda essa questão do financiamento. Quem sabe numa segunda votação alguma coisa melhore, ou quem sabe lá no Senado também melhore, porque não podemos esquecer que existe uma briga grande entre o Eduardo Cunha, presidente dos deputados, com o Renan Calheiros, que é presidente do Senado. Pela briga deles, quem sabe sai alguma coisa mais proveitosa. Na opinião do vereador, muitos pontos sobre a reforma ainda precisam ser debatidos em Brasília, como o voto facultativo e o calendário eleitoral. Mas Alberigrando tem esperança que a questão da reeleição seja revista. Porque é impossível a gente perpetuar uma pessoa num poder. Alguma coisa está errada. Ela não está dando chance para os outros que estão vindo, para os jovens que estão querendo um espaço, para as mulheres que estão querendo um espaço, porque alguém se adonou daquele banco. E se ele sentou ali, ele não quer entregar mais. A não ser que a reforma obrigue ele a entregar esse banco para outro. Ele que volta dali 4 anos. Isso é possível, né? Ou que vá para o executivo, se ele é do legislativo, enfim, vamos dar espaço para outras pessoas fazer política também nesse país. O parlamentar encerrou o grande expediente, dizendo que, independentemente das decisões no Congresso Nacional, a Câmara de Passo Fundo vai dar sequência aos debates promovidos pela Frente Parlamentar. O IFIB, por exemplo, promove um seminário agora, na semana que vem, de 15, 16 e 17, né, justamente para tratar da reforma política. Então, nós estamos recém começando o trabalho. Mesmo que se vote toda essa PEC lá, que eles estão querendo, não quer dizer que vamos parar com o nosso trabalho. Deve continuar e, quem sabe, né, apresentar uma PEC oriunda da própria população. Aí sim, nós vamos fazer uma discussão mais interessante. Nessa semana, a comissão especial que vai acompanhar o processo de modernização e ampliação sustentável do aeroporto de Passo Fundo se reuniu pela primeira vez. Inicialmente, o presidente da comissão, vereador Paulo Necli, argumentou sobre a necessidade de apoiar a realização de obras no Lauro Cortes. Nós temos que deixar bem claro à sociedade de Passo Fundo que nós, Câmara de Vereadores, os 21 vereadores, eles não vão deixar sair de Passo Fundo esse investimento que o governo federal fará no aeroporto de Passo Fundo. Vamos deixar bem claro isso. A Câmara de Vereadores quer sim os 44,5 milhões investidos em Passo Fundo, melhorando o atual aeroporto de Passo Fundo, né? Porque ele apresenta muitas deficiências hoje. O grupo também discutiu a viabilidade de aprovar ainda nesta legislatura uma área para a construção de um segundo aeroporto. Afinal, a região de Passo Fundo está em constante desenvolvimento. Um aeroporto a nível de passageiro e de carga. Isso Passo Fundo merece. Passo Fundo é um polo regional em todos os setores. E não vejo outra maneira, porque o atual aeroporto ele vai estar sucateado logo ali, no máximo 8 anos, 10 anos. Então nós queremos, é nossa obrigação dos vereadores, 21 vereadores, deixar uma futura área reservada, desapropriada, paga pelo governo federal. Os parlamentares vão visitar algumas áreas que poderiam ser destinadas para o novo aeroporto. Uma é a área do Aeroclube, que é uma área do município já, são 55 hectares. E outra é uma área que no passado, há muitas décadas atrás, o então governador do estado, Leonel Brizola, desapropriou. E depois, por motivos que a gente ainda desconhece, ela foi leiloada, né? E hoje é de uma propriedade particular. Mas volto a insistir, Passo Fundo quer os 44,5 milhões, sim. A temática ambiental também está entre as preocupações dos vereadores. Nós vamos ouvir todos os setores, as forças vivas da sociedade de Passo Fundo. Todos, a CIS, a CDL, os ambientalistas, enfim. Vamos estar o PF, que tem colaborado muito com o Passo Fundo. Vamos procurar pessoas que conhecem, sabem e conhecem o ramo dos aeroportos do Brasil inteiro, né? Quando nós chegarmos em Brasília, chegarmos com dados técnicos suficientes para apresentar. Ora, esse aeroporto vai durar mais 10 anos. Então, Passo Fundo já quer hoje uma área desapropriada para um futuro aeroporto regional de carga e passageiro. Segue tramitando o projeto de resolução para criar mais uma frente parlamentar mista.
Esta para acompanhar o processo licitatório da Comissão do Transporte Coletivo. O documento foi protocolado pelo vereador Isamar de Oliveira, com o apoio de outros vereadores. São 4 os objetivos deste grupo. O primeiro deles é realizar um diagnóstico da atual concessão do serviço, para, assim, elaborar propostas que possam melhorar o transporte público. Podemos ver o problema das linhas, né? Se as linhas estão condizentes, estão atendendo realmente a demanda, né? Se algumas comunidades não estão tendo dificuldades nos horários, né? Ver como estão os estados dos ônibus, né? Se estão com boa qualidade, né? Se há segurança nos ônibus com relação ao andamento do veículo, né? Se a frota é nova ou já está ultrapassada, se tem dado algum problema diferente que nós não tenhamos conhecimento. Depois de fazer esse levantamento todo, essas conversas todas, nós também colhermos propostas viáveis, né? Para contribuir com a administração pública, para que se faça, sim, uma licitação condizente com a necessidade de Passo Fundo. Esse é o objetivo maior. Também está entre os objetivos da nova Frente Parlamentar Mista acompanhar o processo licitatório para a concessão do serviço, que, segundo o líder do governo, deve iniciar ainda neste ano. A licitação de um transporte em qualquer cidade é sempre um processo que precisa ser levado com muita responsabilidade, porque em qualquer momento, qualquer procedimento feito que possa ser questionado na justiça inviabiliza todo o processo. Várias cidades já tentaram fazer isso e não conseguiram por causa desse mecanismo. Empresas que vão disputar o processo licitatório se apegam a pequenos detalhes, a pequenas, vamos dizer, pequenas falhas do processo montado e acabam colocando por terra todo o procedimento. A gente viu isso recentemente na cidade de Porto Alegre, que vem tentando fazer o processo licitatório e por 3 oportunidades não conseguiu. Então nós estamos tomando todo esse cuidado. Primeiro, um mapeamento, um levantamento da questão de mobilidade urbana da cidade, que planejou e apresentou um conjunto de ideias sobre o transporte coletivo. Segundo, um conjunto de audiências públicas que debateu esse processo, o transporte coletivo na cidade, realizado em várias regiões da cidade, inclusive na área central, e com vários segmentos também. Terceiro, a elaboração de um edital que possa levar em consideração tudo aquilo que nós achamos importante constar no processo licitatório e bem como o cuidado necessário para que essa licitação seja considerada válida e possa chegar até o seu fim, que é a nova licitação do transporte coletivo de Passo Fundo. Nós estamos nessa etapa, na etapa de elaboração e finalização do edital para essa licitação. Então, tendo de vista isso, acredito que mais 2 ou 3 meses nós já vamos estar com o processo finalizado, com todo esse cuidado que nós precisamos ter e que vai ser lançado o processo de licitação do transporte coletivo de Passo Fundo ainda neste ano, para que nós possamos, até metade do ano que vem, até março, dentro daquele prazo que nós construímos e achamos que é plausível, fazer a licitação e Passo Fundo ter um novo transporte coletivo. A frente parlamentar, como foi mencionada, é mista, ou seja, contará com o envolvimento de diversos participantes, não só políticos, mas também sociedade civil. 5 vereadores, mais 5 suplentes, a sociedade civil, ou seja, sindicatos, estudantes, trabalhadores, professores, todos os interessados, entidades interessadas em participar serão convidadas para dialogar a respeito, para se objetivar fazer um transporte com qualidade, com preços reduzidos, para melhorar e abrir realmente essa caixa preta que nós entendemos que é a concessão do transporte coletivo urbano em Passo Fundo. E o petista concluiu dizendo que o grupo foi idealizado após uma viagem a Carazinho. Lá, o preço da tarifa baixou consideravelmente após a licitação do serviço. Um grupo de vereadores do Partido dos Trabalhadores, onde nós estávamos presentes, estivemos lá fazendo uma visita àquela cidade ao prefeito Renato, para saber como é que foi a licitação lá, pegar algum embasamento, para ver se há condições de aplicar também um modelo parecido ou semelhante aqui em Passo Fundo. Por quê? A passagem que custava R$ 2,40, com a licitação ela baixou para R$ 1,60. R$ 1,65, mais propriamente dito. Além do que, a empresa ganhadora da licitação, ela ainda, com outorga onerosa,
deverá dar aos cofres públicos de Carazinho R$1 milhão durante o período em que ela estiver atuando nos 15 anos. Por 3 anos as passagens lá estarão congeladas. Ora, isso é um ganho enorme para a sociedade carazinhense. Nós gostaríamos muito que Passo Fundo seguisse esse exemplo. Agora nós vamos para o intervalo e retornamos com outros destaques dessa semana. Na veia do gaúcho corre a solidariedade. Corre também a tradição de um povo que valoriza suas origens. O ato de estender o braço e compartilhar a cuia de chimarrão mostra a cultura viva fazendo parte da rotina. Essa integração revela o companheirismo de cada indivíduo e faz nascer a união. União que vence qualquer luta e, principalmente, é capaz de salvar vidas. Doe sangue. Estender o braço faz parte da nossa tradição. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste da hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine-se. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites. Sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade. Estamos de volta com o Arquivo de Notícias para conhecer a proposta em análise do Legislativo que trata da padronização das faixas de pedestres. O projeto de lei é de autoria do vereador Pedro Danelli. Esse projeto nós tentamos ano passado, inclusive ele foi aprovado, mas foi vetado pelo prefeito municipal. Faltou algumas coisas, nós enquadrar ele um artigo na questão do Código Nacional de Trânsito. E também, no ano passado, ele não se efetivou, porque também nós não colocamos onde é que tinha os recursos para fazer essa lombada. O objetivo deste texto é prevenir acidentes e reorganizar o trânsito da cidade. Conforme o parlamentar, as faixas elevadas funcionarão como uma lombada física em frente às escolas públicas e particulares, além de casas de saúde. A altura será limitada pelo nível da calçada, o que vai facilitar também a travessia dos cadeirantes. Faça uma avaliação técnica e se coloquem, porque nós temos muitas escolas hoje que têm essas lombadas que são colocadas em Passo Fundo, que não atendem a necessidade das pessoas. E essa elevada, ela é construída, tem uma metragem padrão de faixa de segurança, que serve para faixas de segurança para os alunos passarem, para as pessoas passarem, e também para os cadeirantes, que vai beneficiar muito eles, porque ela vai ser construída no nível do meio-fio, deixando-se uma partezinha para a água correr ali. Então, o cadeirante, por exemplo, passa da calçada, já atravessa, já sai na outra calçada, não precisa que ele deixe de ser um degrau e subir outro degrau. Pedro Danelli falou da necessidade de seu projeto, citando como exemplo a escola Etelvina Rocha Duro, no Parque Farroupilha. Lá é um problema sério, na Avenida Sinimbu, porque é uma avenida de bastante fluxo que liga ali o São José, Farroupilha, com São Gonzaga, São Cristóvão, e é uma saída da cidade, da São Cristóvão, por exemplo, essa região para a universidade, e na hora da saída o portão é bem saída para a avenida. Então, se fazer essa lombada, essa elevada, o que vai acontecer? Os veículos são obrigados a parar, porque eles não têm como eles passarem. O vereador também ilustrou o seu texto com a UPF e a cidade catarinense Blumenau, onde foram instaladas faixas elevadas nos mesmos moldes propostos pelo parlamentar.
Passeios de universidade já existe, fizeram algumas universidades ali que é bem interessante. Então, mais ou menos tipo aquela que foi feita na UPF ali. Em Blumenau, a gente pegou lá a estatística, diminuiu 40% os acidentes em frente a essas unidades de saúde, escola, os acidentes com pessoas, né? Devido ao veículo tem que parar, ele não pode passar. Hoje nessa lombada que é feita hoje em Passo Fundo, alguns carros passam direto, né? Não param, ou param muito pouco. E nesse sentido vai facilitar também para as pessoas passarem por cima, que vai estar pintada a faixa com faixa de pedestre. Pedro Danelli acrescentou que as disposições desta lei poderão ser implementadas de forma gradativa, conforme o orçamento do município, porém, respeitando o prazo máximo de 3 anos. Acreditamos que ele vai ter sucesso porque nós colocamos para ser implantado, na verdade, a partir do ano que vem, e que o Executivo, quando mandar orçamento para a Câmara agora do município para 2016, se coloca um valor para se fazer essas faixas elevadas. Mas também já sabemos que a Secretaria de Segurança está trabalhando em cima disso já para implantar algumas esse ano já. Os integrantes da Comissão de Educação e Bem-Estar Social se reuniram com a diretoria do Simpasso. Denúncias envolvendo assédio moral no Hospital Dr. César Santos estiveram em pauta. O presidente do sindicato informou que 130 servidores foram nomeados no último concurso, mas menos de 100 continuam no hospital. Marcelo Eblin alega que houve muitos pedidos de exonerações e, além disso, vários funcionários estão afastados por problemas de saúde. O assédio moral, o excesso de trabalho e os processos administrativos são apontados como os principais motivos para a diminuição do quadro de pessoal. Essa rotatividade do hospital nos preocupa enormemente e eu linkaria também com o número excessivo de atestados. E nós trazemos a responsabilidade única nesse amedrontamento que muitos servidores estão sofrendo dentro da própria entidade, que foi, obviamente, o objeto dessa reunião que aconteceu na SEBS, que é a instrumentalização de processos administrativos disciplinares, os PADs, como normalmente são conhecidos, que o número excessivo e histórico de PADs que foram abertos aí nos últimos 2 anos. Então isso obviamente está trazendo um prejuízo muito grande para a categoria desses servidores municipais que anseiam e lutam pela realização de um plano de carreira e estatuto. Então, obviamente, é uma preocupação que foi compartilhada na manhã de hoje com a Câmara Municipal de Vereadores, através da SEBS, e que, obviamente, o sindicato estará apoiando. Nós já ouvimos 3 servidores, ouvimos hoje o presidente do Simpasso e agora vamos retornar para junto da direção para verificar e buscar a comprovação das denúncias que estão acontecendo. E, de outro lado, convocarmos o diretor para que ele possa vir esclarecer e a gente possa avançar. O que é consenso é que o hospital municipal ele tem um papel, do ponto de vista da saúde e também do ponto de vista político, muito, muito importante, que nós não podemos perder e vamos continuar dando as tratativas. O futuro da autarquia também esteve em debate. No ano passado, o Executivo anunciou que o hospital seria totalmente modernizado, passando de 47 para 150 leitos. Agora, o projeto de reforma e ampliação da estrutura está em análise na Coordenadoria Regional de Saúde. O Simpasso questiona a demora no processo, que estava previsto para iniciar neste ano. Foi divulgado aí a caráter local, praticamente o anúncio de 22 milhões de reais para a reforma do hospital e realmente até agora praticamente as reformas são muito pífias e não se aproximam de quase nada de tudo aquilo que foi divulgado. Então realmente nós sugerimos à Câmara de Vereadores, através da SEBS, que seja realizada o mais rápido possível uma audiência pública para que esses gestores e a própria comunidade passafundense ela possa atuar nesse formato, indicando quais são os caminhos e alternativas que podem ser suscitados para a resolução dessa questão que envolve a autarquia Hospital Beneficente Dr. César Santos. Recentemente, os vereadores Márcio Patucci e Pedro Danelli estiveram em Brasília participando de uma série de eventos. Na plenária de segunda-feira, eles relataram os principais assuntos que contemplaram Passo Fundo
Veja o que disse o presidente da Câmara Municipal. O presidente Márcio Patucci comemorou a liberação da Anatel para a concessão do canal aberto e digital da TV Câmara. Já existe um número de canal disponibilizado, que é o canal 42 do Sistema Digital Aberto, e que então está pendente apenas a homologação pela Anatel e a publicação dessa homologação pelo Ministério das Comunicações. Então, tão logo acontecer esses passos, nós já teremos então de forma efetiva a disponibilização do canal digital aberto e tendo um prazo de até 4 meses após essa publicação para que nós possamos nos organizar em relação às questões técnicas para disponibilizar em sistema aberto toda a transmissão da TV Câmara. A possibilidade de melhorias no aeroporto Lauro Cortes também foi tratada pelos vereadores de Passo Fundo, junto ao Ministério da Aviação Civil. Nós tivemos uma garantia lá, uma conversa que tivemos com o deputado federal Afonso Mota, que fez uma interlocução com o ministro Padilha, que é o ministro da Aviação Civil, de que esses recursos, por mais que haja o corte, o contingenciamento de verbas do governo federal, estariam garantidos para Passo Fundo. Óbvio que essa certeza a gente só vai ter efetivamente quando as obras começarem, Então, nós mantivemos o nosso propósito de estar acompanhando permanentemente esse processo junto ao Ministério da Aviação Civil. Assim o fizemos, eu e o vereador Pedro Danelli, na última semana, e continuaremos fazendo agora com a comissão especial criada aqui pela Casa. A Marcha em Defesa dos Municípios foi um dos eventos mencionados pelo vereador Patucci. Políticos de todo o país levaram à capital federal inúmeros pedidos, como, por exemplo, a revisão do Pacto Federativo. É uma grande dificuldade dos municípios brasileiros administrarem as suas contas, realizarem os seus compromissos em relação a alguns programas federais que são objetivados pela União, que são formalizados e que muitas vezes os recursos não vêm, Ou seja, o município fica com a conta, fica com a responsabilidade dos serviços e o governo federal pouco caso faz, Haja visto que há um contingenciamento aí de mais de 40 bilhões de restos a pagar de programas do governo federal que não foram repassados aos municípios brasileiros. Então, houve um grande apelo por parte dos prefeitos e vereadores e secretários em relação a algumas tratativas legais diferentes do que nós temos hoje, de modo a não sufocar os prefeitos e também os poderes locais em relação às suas obrigações. Mais de 14 propostas que foram apresentadas de alterações da Constituição Federal, alterações de legislações já existentes, com o intuito de garantir que os municípios brasileiros e os estados também não percam recursos em toda essa desorganização por parte do governo federal. Eu acho que a nossa participação foi muito positiva, porque a gente conseguiu compreender muito bem, dialogando com outros vereadores de outros municípios brasileiros, a dificuldade que se tem Brasil afora, sobretudo municípios pequenos, que não haja investimentos, seja na área industrial ou em outras matrizes econômicas e que, de certa forma, dependem apenas de repasses federais e com esses cortes e com essas desonerações acabam perdendo muito recurso. E agora vamos acompanhar o pronunciamento do vereador Pedro Danelli sobre a ida à capital federal. Ele aproveitou a viagem para buscar a liberação de emendas parlamentares. Primeiramente, o parlamentar foi ao Ministério da Agricultura pleitear a liberação de recursos. Visitamos o secretário Caio Rocha. Ontem, na oportunidade, ele liberou os recursos para a aquisição das 2 redes escavadeiras para a Secretaria do Interior, para Passo Fundo, e também mais R$90 mil para um projeto que está sendo discutido junto com a Universidade de Passo Fundo, que é a Escola do Leite. Já que temos uma bacia leiteira, seria a primeira escola do leite construída no Brasil, seria aqui na Universidade de Passo Fundo. Então, o recurso para o projeto já existe, já está destinado já. O vereador Danelli também esteve no Ministério das Cidades para confirmar o envio da verba para obras do PAC 2. O executivo estava preocupado com cortes no orçamento. O prefeito Luciano tinha assinado um contrato com a Caixa Federal dias atrás, em torno de R$52 milhões para ser investido em Passo Fundo, em 25 bairros e mais a Avenida Brasil. Com aquele anúncio da presidente Dilma,
que ia cortar os recursos do PAC, outros recursos, a gente estava preocupado que esses contratos que já tínhamos assinado não iriam ser repassados os recursos, mas tínhamos uma notícia boa que seriam a partir dos novos contratos que estavam assinados com a Caixa Federal até esse momento vão ser cumpridos. Então o Passo Fundo vai ser beneficiado então, que esse investimento do PAC de 52 milhões de reais, que vai beneficiar 25 bairros de Passo Fundo. O primeiro bairro a ser construído o asfalto vai ser no todo o bairro do loteamento Coronel Massoto, próximo ao bairro São José, e também outros investimentos em outras áreas, como por exemplo na Avenida Brasil, também a recuperação da Avenida Brasil. Aos deputados federais do PSB, PDT, PP, PSDB e PRB, o parlamentar solicitou emendas para diferentes demandas do município. 170 mil reais para a construção da calçada, o calçadão, o caminhômetro, lá do bairro São José, que é da Avenida Luiz de Camões, da Padre Antônio Vieira, onde liga a BR-285 com a RS, aquela que sai para Erechim. E uma emenda também foi levada para a nossa região aqui, que foi a solicitação do ginásio da Escola Televina Rochador, de 500 mil reais. E uma outra emenda para o deputado Luiz Carlos, também do PP, onde o ex-prefeito Carrion interviu nesse sentido para a ampliação de uma escola infantil também lá no Parque Farroupilha. O prefeito foi também visitar o Exército o Nacional lá em Brasília para ver a questão da liberação da área ali para abrir a rua do quartel ligando a Eduardo de Brito com a Vila Operária lá embaixo, outro lado da avenida também. Também teve um avanço importante, agora ficou do prefeito ir a Porto Alegre conversar com o pessoal aqui de Porto Alegre do Exército. Então várias atividades nós fizemos lá, graças a Deus, acho que foi bem produtiva a nossa viagem. Esta edição do Arquivo de Notícias está chegando ao fim. Obrigado pela sua companhia e uma boa noite.